Essa aqui é a Absolute Allroad, agora montada e pronta para usar. E eu já estou rodando com ela há um tempo e no vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram os componentes que eu usei na montagem, lembrando que uma avaliação inicial do quadro antes de montar, falando sobre a geometria, as características, estão no vídeo anterior. E hoje eu vou falar especificamente de como que eu escolhi esses componentes, como que eu garimpei essas peças, por que que elas estão aqui e quais são os upgrades que eu pretendo fazer nessa bicicleta. Para facilitar, se você quiser depois voltar e ver alguma parte específica, eu vou separar esse vídeo em capítulos. Lembrando que esse vídeo é uma avaliação inicial dos componentes, uma explicação como foi a montagem. A avaliação completa da bike, o review completo com todas as impressões do funcionamento dela, vai ficar para o nosso próximo vídeo. Então acompanha aí. Vamos ver o que acontece. Sobre o conjunto do quadro garfo, como eu já mostrei no vídeo anterior, é um quadro de alumínio, pesa quase 2 kg no tamanho L, e o garfo é em alumínio com a espiga em aço, pesa um pouquinho mais que 1 kg. Eu achei esse conjunto muito robusto, muito firme, não percebe-se, por exemplo, a pastilha do freio encostando no rotor quando pedala em pé ou quando você torce a bike. Então me parece que foi um conjunto bem sobredimensionado, preparado para encarar ciclistas mais pesados ou muita pancada. Uma coisa que foi muito comentado é a angulação aqui, o sloping do tubo superior, bastante recaído. Não agradou a ninguém, ninguém achou legal. Eu ouvi um comentário que pareceu, uma pessoa disse que poderia ser interessante, mas no geral o visual é um pouco questionável, parece um pouco o visual de mountain bike. E a única vantagem é expor bastante o canote, que ajuda o canote a flexionar mais e dar um pouco mais de conforto. E de fato, isso é algo que aconteceu nessa bike, foi bastante notável. O quadro é montado com uma caixa de direção com rolamentos da Absolute, espaçadores de alumínio e carbono que eu tinha guardado em casa. A braçadeira de selim também é da Absolute, que eu já utilizava em uma mountain bike que eu desmontei. No cockpit eu utilizei várias peças que eu já tinha guardado em casa. O guidão é um Pro PLT de 40 cm, é um guidão de alumínio bem leve, mas é um guidão voltado para a estrada. Ele não tem o flare. Eu só senti um pouco de falta do flare em situações de mais impacto. Eu tenho gostado bastante de segurar nos drops para ajudar a absorver os impactos, vibrações, mas para controle da bike e acesso aos freios, frenagem, esse guidão para mim por enquanto está ótimo. A mesa é uma Cannondale C2, bem leve essa mesa, 110 mm, retirado também de uma bike de estrada. O canote é um Tozik de carbono. O canote de alumínio que eu estava usando antes na Absolute, ele era já bem suficiente para dar conforto, flexionava bem graças à grande quantidade de canote exposto. E eu peguei esse aqui de carbono porque eu uso sem recuo, sem setback, então por questões de fit. E no AliExpress estava mais barato pegar um canote desse de carbono do que um canote de alumínio. O selim é um San Marco Aspy de startup, que eu também tinha guardado em casa e está aí sendo novamente utilizado. Na relação, o pé de vela foi a primeira peça que eu comprei especificamente para essa bike. Na verdade, eu comecei a montar a gravel quando eu encontrei esse pé de vela. Por uma questão de uma condição que eu tenho no quadril, eu preciso usar pé de vela mais curto, 1,65. Então eu encontrei esse pé de vela à venda, usado, e eu troquei a coroa 50 por uma coroa 46. Então ele está com 46, 34. O 34 está um pouco grande demais, seria legal se fosse o 32 ou até mesmo o 30, mas o 46 está ótimo para essa aplicação. Essa coroa é uma coroa original da Shimano, foi comprada no AliExpress também. O movimento central aqui dentro é um movimento central de rosca comum da Absolute, bem estreitinho, 110,5 mm, e também foi retirado de uma mountain bike que eu já tinha. O próximo componente que eu comprei foi esse STI Sora. Como o pé de vela é de 8 velocidades, a princípio eu pretendia montar a bike com 8 velocidades. Só que eu encontrei esse STI por um preço tão bom, me fez mudar de planos. E aqui atrás nós temos um câmbio traseiro Shimano Alivio, comprado usado,
junto com o cassete Sunrace 1134. Em casa eu tenho guardado um 1136 caso seja necessário e uma corrente KMC X9 que eu lubrifico com Squirt. O câmbio dianteiro é um Shimano Sora. O primeiro potencial que eu vejo de upgrade nessa bike está na relação. As minhas primeiras experiências ainda andando com a coroa 50 dentes me fizeram querer uma relação de coroa única, porque estava tendo muito problema de queda de corrente, chain suck, talvez porque esse pé de vela é um pé de vela de 8 velocidades e o espaço entre as coroas é um pouquinho diferente de 9 velocidades. Mas esse problema desapareceu depois que eu troquei pela coroa de 46 dentes e eu acho que está ótimo assim. Tenho em casa também um pé de vela comprado no AliExpress para montar com Direct Mount, então possivelmente eu vou fazer alguma coisa aí nessa parte da bike. Os freios são Nut S6T, também do AliExpress, são freios totalmente mecânicos, não são os freios semi-hidráulicos. Eu achei o funcionamento desses freios bastante razoável, fiquei positivamente surpreso. Acredito que com pastilhas melhores o funcionamento vai ficar ainda melhor. Eles são de pistões duplo, então significa que as duas pastilhas elas se movem de encontro ao rotor. E eu montei os conduítes não seguindo a orientação do quadro, eu montei de maneira com que fizesse o mínimo de curvas possível. Isso fez com que a pegada do freio ficasse melhor e eu estou satisfeito com o funcionamento. Ambos os rotores são de 160 mm da TSW. Poderia ter comprado da Absolute, mas eu achei os TSW mais bonitos. As rodas dessa bike são rodas Visan Extreme, que eu já usava numa mountain bike que eu tinha antes. São rodas bem simples, bem baratas e estão funcionando bem. 2,4 kg é um pouco demais, então é um dos upgrades mais urgentes para essa bicicleta. Possivelmente cubos Cruiser pareados com aros Strike ou algum outro aro da Visan, possivelmente. Os pneus são Levorin Cyclocross 700x40, esses pneus são provisórios nessa bicicleta. Eles não aceitam tubeless e em geral são pneus bem simples, pneus de entrada para uso urbano e fora de estrada leve. Eles não são tão ruins. Esses pneus não vão impedir de você curtir a bicicleta. E na verdade eu fiquei até também positivamente surpreso com eles. Mas a falta do tubeless é um ponto muito crítico, porque eu quero usar uma pressão mais baixa para poder absorver os impactos. E com esses pneus não é possível, eles estão montados com câmara. Eu já tenho pneus WTB Venture esperando para serem montados nessa bicicleta, só falta eles chegarem. A bike é finalizada com pedais Shimano M520 e suportes de caramanhola que eu já tinha em casa, esse aqui da Trek e esse da Decathlon. Finalizando, fita de guidão da Rontec de EVA. Eu sempre usei fita de EVA nas minhas bikes e eu sempre comprei Tinelli ou Deda. Nunca mais vou gastar dinheiro comprando fita de guidão cara, depois que eu experimentei essa fita de guidão bem baratinha da Rontec. Ela tem praticamente as mesmas características de uma fita de guidão de EVA mais cara. Não sei se vai durar tão bem igual, ela não tem a fita adesiva por baixo, por trás, para ajudar na instalação, mas foi super tranquilo. Consegui esticar ela bem sem arrebentar, então estou extremamente satisfeito, bem macia também, fita de guidão da Rontec. E a indispensável cansadinha mini bolsa de guidão, feita pelo Túlio da Esgualepado. A cansadinha mini, ela foi feita sob medida para mim. Eu pedi para o Túlio uma versão menor da cansadinha, passei para ele as dimensões e ele fez. Agora é um modelo que ele oferece na linha dele de produção. Bom, como vocês viram, foram vários componentes que eu reutilizei, de bikes que eu já tinha, componentes que estavam guardados, alguns que eu comprei. Era um projeto que inicialmente seria de 8 velocidades, acabou sendo de 9 velocidades. Estou bastante satisfeito com essa decisão. Eu acho que 8 velocidades faltaria, 9 velocidades já me dá o range que eu preciso sem perder muitas marchas no meio. A bike funciona bem, dá para rodar bem, ficou pesada, 13 quilos. É muito perceptível em subidas, quando a gente perde velocidade também em buracos ou pequenos obstáculos, ela demora a retomar a velocidade, claro. Gostaria muito que essa bicicleta ficasse com 10 quilos, mas eu acho que isso seria bastante difícil com esse quadro e com esse garfo. Até o momento desse conjunto que eu montei, a experiência está sendo bem legal, é uma bike bem gostosa de andar, nada de especial, nada tão
virtuoso igual a Guará da Dinâmica, ou uma outra bike que eu andei que eu também gostei bastante, que foi a Checkpoint da Trek, que era uma bike mais leve, uma bike que funcionava diferente. Ela não tem nada de especial comparado com essas bicicletas, mas ela funciona, ela me permite chegar nos lugares, me permite curtir estradas que eu ainda não conhecia, então realmente está sendo bem bacana. Pontos negativos, claro, falta de furação no quadro, falta de furação no tubo superior e falta de furação no tubo inferior. Com certeza são pontos negativos, ainda mais agora no clima frio. Tenho saído para pedalar e é difícil ter lugar para enfiar tanto acessório de frio depois que o clima esquenta. É isso aí, foi um pouquinho da minha experiência com a montagem dessa bicicleta e até o próximo vídeo com a avaliação completa da Absolute Allroad 2022.